O Retorno do Soldado, de Rebecca West. Esta é uma novela publicada pela escritora inglesa Rebecca West, provavelmente a sua novela mais famosa, que sai em 1918, no último ano da Primeira Guerra Mundial, a chamada Grande Guerra. Há quem diga que a era vitoriana só termina, não no ano do falecimento da Rainha Vitória, em 1901, mas com a Primeira Guerra, entre 1914 e 1918. Talvez a gente possa dizer que esta novela, O Retorno do Soldado, ilustra essa crença, essa afirmação de alguns críticos, porque o grande debate que você tem aqui em O Retorno do Soldado é uma questão que era muito cara aos vitorianos, a questão do dever. O que é certo fazer? O que deve ser feito? E frequentemente, aquilo que eu tenho que fazer, aquilo que é certo fazer, não é aquilo que eu quero fazer. Mas na era vitoriana essa era uma grande pergunta, e uma pergunta que geralmente, apesar dos conflitos, era respondida pelo devemos fazer. Não devemos fazer aquilo que nós queremos, mas devemos fazer aquilo que é certo, o que deve ser feito. Porque aqui nós temos esse conflito que envolve o soldado e as mulheres da vida dele, a esposa, a prima e o antigo amor da sua vida. E todas essas pessoas, com exceção do soldado, porque ele está numa situação muito particular, quem lê vai saber, todas essas mulheres sabem, na verdade, aquilo que deve ser feito. Mas em alguns casos, aquilo que deve ser feito, especialmente para uma delas, não é aquilo que se quer que seja feito, que é o desejo que seja feito. E aí a gente pode se perguntar, será que eu sempre devo fazer aquilo que é certo e não aquilo que eu quero? Qual o limite para isso? Uma das respostas estaria aqui, quando se percebe claramente que aquilo que a gente quer fazer pode nos dar uma alegria, mas é uma alegria de curta duração e que vai trazer um grande sofrimento para alguém que a gente ama a longo prazo. Porque esse é o grande debate de O Retorno do Soldado. E essa é uma questão que era muito cara aos vitorianos, a questão do dever, a questão de fazer o que é certo. Uma outra marca da Rebecca West, pelo menos nesta novela, que é a primeira obra dela que eu leio, espero ler outras, é a presença da natureza. Há uma forte presença da natureza aqui, não simplesmente como um arranjo de fundo, como às vezes acontecia com o romântico, mas como uma espécie de criação de atmosfera, de aliado do autor para criar uma atmosfera, seja para anunciar algo que vai acontecer, seja para expressar aquilo que já está acontecendo em determinada cena. Aí a natureza está em harmonia com isso, né? Como um exemplo disso, como um auxílio para a criação de atmosfera, para determinada cena, para determinado drama, para determinado episódio. Ou às vezes a natureza está, frequentemente aliás, como uma espécie de espelho daquilo que o personagem que está dentro daquele ambiente sente. Isso a gente vai encontrar em outros escritores de língua inglesa, como Robert Louis Stevenson, como a falecida P.D. James, falecida mais recentemente, como D.A. Lawrence, e também aqui, em O Retorno do Soldado.